Nesse momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito a Israel, uma figura da igreja. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de número 1 ao versículo 12. O apóstolo São Paulo diz que não ignorei isto, porque como aconteceu com Israel, isso também pode acontecer com os integrantes das igrejas, daqueles que foram transformados pelo poder de Deus, que foram arrebatados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Assim como Deus com um braço forte tirou Israel do Egito ali, quando fez aquela promessa a Abraão, que iria fazer uma nação santa, pelo qual essa nação viesse a ser propagadores dos propósitos de Deus. E ali Deus foi ratificando a promessa que foi feita a Abraão, Isaque e a Jacó. Então ali no Egito, Israel passou 400 anos e Deus disse a Abraão que os descendentes dele iriam ser escravizados por uma nação estrangeira, mas Deus iria visitá-lo, iria libertá-lo. E isso aconteceu com um braço forte e poderoso. Deus tirou Israel do Egito, formando uma grande nação. E Deus foi dirigindo aquele povo para introduzir na terra que ele tinha prometido, a terra de Canaã, onde emanava leite e mel. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou da maior parte dele. Por que Deus não se agradou da maior parte dele? Porque eles se prostituíram, eles murmuraram, eles tentaram ao Senhor e foram devorados por serpente, foram devorados pelo destruidor. Mas esta não foi a vontade de Deus. Deus tirou esse povo para introduzir em Canaã. Era a nação de Deus, era o povo de Deus, mas eles foram rebeldes, eles foram desobedientes. Então Paulo diz que isso é uma figura. Então a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se Paulo diz que é uma figura, então há a possibilidade de muitos fracassarem na caminhada e vão fracassar, vão se apostatar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Pessoas que professavam a fé cristã estão se apostatando para outro evangelho aí. Mas graças a Deus que a igreja continua firme, sendo guiada pela palavra de Deus, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo nos últimos dias, onde é uma proliferação de heresias, de apostasia, mas o apóstolo São Paulo também profetizou com respeito a esses dias, que antes que viesse o anticristo, antes também do arrebatamento da igreja, viria uma apostasia teológica, e nós já estamos vendo essa apostasia teológica através dos meios de comunicação aí, um evangelho distorcido, uns pregando prosperidade imediata a todo custo, outros só curas, e aí nós vemos realmente um evangelho distorcido. Mas graças a Deus, que Deus também tem levantado os seus servos, aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus, pregando um evangelho verdadeiro, mostrando a este mundo que Jesus está voltando, mostrando a este mundo que Jesus morreu para salvá-lo, que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Então, mais do que nunca, Deus está levantando os seus pregadores, mas também Satanás tem levantado também os seus apostatas, querendo trazer confusão, querendo trazer embaraço para a vida daqueles que estão na cegueira espiritual, porque isso é o trabalho também de Satanás. Os seus ministros, eles aparentemente aparecem, demonstram ser ministros da verdade, mas estão camuflados com as suas heresias, com as suas apostasias. Mas a igreja está também de alerta, Os atalaias de Deus estão em alerta, pregando. Deus está levantando o homem, para pregar a sua palavra através de todos os meios de comunicação, porque quando está perto para acontecer alguma coisa, Deus sempre levanta alguém. Foi isso que aconteceu na geração antediluviana, que realmente o povo estava corrompido e estava seguindo conforme a imaginação e propósito do seu coração. Mas Deus iria dar um fim àquela geração e levantou Noé, o pregoeiro da justiça,
começou a pregar que Deus iria mandar um dilúvio bastante alto. Eles zombavam, criticavam, mas Noé sabia o que estava fazendo. Assim também, Deus está levantando pessoas conscientes, convictas do seu papel, da sua chamada, que estamos nas últimas horas e a palavra de Deus está sendo pregada com eficácia a este mundo que está distante de Deus, a este mundo que está em uma degradação moral, em uma degradação espiritual, distante de Deus. Cada dia que se passa, o homem está expulsando Deus do seu coração. O homem não quer saber nada o que é ético e é moral. Tudo é relativo para ele, mas a igreja do Senhor está de prontidão, está pregando o genuíno evangelho da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, mas também está alertando a este mundo que o juízo de Deus irá cair a este mundo corrupto, a este mundo iníquo, que desprezaram toda a verdade, aqueles que não quiseram acreditar na verdade para ser salvo. E a Bíblia diz que Deus permitirá a operação do erro para aqueles que não acreditaram na verdade, eles sejam realmente manifestos, revelados, sejam julgados pelas suas atitudes. Então não é de se admirar o que está acontecendo. A Bíblia já mostra todas essas coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Apesar de pessoas pensar que o mundo está fora do controle de Deus, pelo contrário, Deus está no controle, que a Bíblia já profetizou tudo isto que está acontecendo. Homens amantes de si mesmo, homem soberbo, arrogante, homem não temente a Deus. Então, Paulo já profetizou isso no Timóteo capítulo 2 ali. Dias trabalhosos, dias difíceis, então a igreja está passando na terra. Sim, eu digo a igreja, porque a igreja, Deus colocou ela neste mundo, o papel dela neste mundo aqui é falar a verdade. E Jesus disse que a igreja é como luz, é como sal da terra, né? Esse mundo ainda não está no estado de uma decomposição espiritual de tamanho, porque a igreja ainda está com a verdade, pregando a verdade. E a Bíblia diz que há um que o detém, a operação de Satanás, do anticristo, né? Que é realmente a presença da igreja da terra, a presença do Espírito Santo de Deus na igreja. Mas quando for arrebatada, então o cálice da ira de Deus irá ser derramada neste mundo. Mas você está sendo alertado 24 horas, através dos meios de comunicação, né? Através das rádios, nas ruas, as pessoas estão evangelizando, estão pregando, dizendo que Jesus está à porta, a qualquer momento ele está voltando. É verdade que existe uns evangelhos aí que tem tentado dilubriar, enganar, confundir as pessoas, mas eu quero te dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. E estamos no Brasil, né? O Brasil que é um país que é evangelizado, né? Um país que conhece a Bíblia, né? Que conhece o plano que Deus estabeleceu para salvar o homem, que foi na pessoa de Jesus Cristo, está consciente, né? E a Bíblia diz que Deus não tem ninguém por inocente de maneira alguma. A Bíblia diz que Deus há de julgar este mundo por meio de um varão, e disto deu prova ressuscitando dos mortos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo da tolerância, o tempo da graça, da misericórdia de Deus. Mas esse tempo irá passar, esse tempo irá terminar. Estamos no final já. Estamos nas últimas horas, né? Você realmente está percebendo que algo está para acontecer. E esse algo que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. Mas quando o mundo disser que a paz e segurança é uma falsa paz que virá a este mundo, a Bíblia diz que lhe sobrevirá repentina destruição. Então eu quero lhe falar aqui que a salvação é o ato da graça, da misericórdia de Deus, e nós devemos conservá-la, né? Aquilo que a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos a salvação, então nós devemos conservar, perseverar até o fim, porque a vitória está no final. Então que nós possamos cada dia mais nos conscientizar do nosso papel,
a este mundo, dizer que só Jesus é a solução. A solução está em Jesus, porque Ele é amor, Ele é misericórdia, né? É Ele realmente que muda, né, o caráter do ser humano. Então o mundo está desse jeito porque o próprio homem é responsável. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou muitas invenções. Então o homem é responsável pelos seus atos. Então você é consciente disso, queira ou não queira, você é um ser inteligente. Então, estamos vivendo a última hora. E o apóstolo Paulo diz que Israel é uma figura da igreja. Assim como Deus tirou um povo para introduzir em uma terra onde emana leite e mel, e não se agradou da maior parte dele. Está acontecendo também com muitos que se dizem cristãos, estão se apostatando-se da fé, com outro tipo de evangelho. Homens que conheciam a verdade, que se julgavam dono da verdade nas suas interpretações, seguro da sua salvação, a ponto de dizer que não perderia a salvação, e estão se apostatando-se da fé com outro tipo de evangelho. Estão sendo complacentes com o pecado. A família está sendo desmoralizada, os princípios morais estão sendo desmoralizados, mas a igreja não se rende. A igreja é a coluna da verdade. Então a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Deus não pode mudar a sua palavra. Deus não deixou outra interpretação. Deus não deixou outra revelação para esses últimos dias. A revelação de Deus já foi completa, que é a palavra de Deus, que ela mostra toda a verdade. É ela quem diz que no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra e tudo o que nele há. Então Deus é criador e é o sustentador de tudo aquilo que ele criou. É a Bíblia que diz que houve uma rebelião nos seres angelicais. Sim, os seres angelicais eles foram criados e dotados de livre arbítrio. Caso contrário, eles não teriam se rebelado contra Deus. Mas houve uma rebelião ali, porque realmente houve um teste de obediência nos seres angelicais. E aqueles que não aderiram àquela rebelião, àquela conspiração, né? Quando Lúcifer ali fez aquela conspiração, então foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. E aqueles que mantiveram a sua fidelidade a Deus entraram para a eternidade de Deus. Então com o ser humano também houve um teste de obediência lá no Jardim do Éden, quando Deus condicionou a sua felicidade, né? Que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. Então o homem foi dotado de livre arbítrio. Então o homem comeu daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, então ele morreu. Então Deus colocou anjo, querubim, com espada, né? A entrada do paraíso para que o homem não entrasse e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. O homem não poderia viver eternamente porque ele era um pecador, não poderia entrar na eternidade como um pecador. Então Deus tinha que resolver agora o problema do pecado do homem. Por isso que Jesus Cristo veio, né? E disse: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Logo, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo eles podem entrar para a eternidade de Deus, mas como pecadores não poderão entrar. Então você está tendo mais uma grande oportunidade. O diabo tentou frustrar o plano de Deus lá no Éden, mas Jesus Cristo veio a este mundo para lhe dando uma nova oportunidade para que você pudesse voltar ao estado original. Então a ordem de Deus é: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O que significa arrepender? É o homem dar uma meia volta, sentido contrário, e se converter dos falsos deuses, né? Porque Deus é espírito, Deus não está limitado a tempo, Deus não está limitado ao espaço, Deus não está limitado a objeto, de maneira que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o transcendente, está acima de todo e de todos. Os verdadeiros adoradores adorarão a ele em espírito e em verdade. Então, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida e adore exclusivamente a este Deus que lhe criou, que conserva você até hoje com o oxigênio que você respira. Se ele tirasse esse oxigênio, nenhuma carne poderia sobreviver. Então, Jesus Cristo morreu há 2000 anos, faz já.
que realmente ele concretizou definitivamente um plano da salvação para que você pudesse voltar ao estado original. Deus lhe ama, ele aborrece o pecado, mas lhe ama ao ponto de enviar o seu único filho, o maior presente que ele já deu à humanidade, foi o seu filho a este mundo, morrendo na cruz do Calvário, de braços abertos e dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então não deixe essa oportunidade passar, porque amanhã pode ser tarde demais.